Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta aos trabalhos da Câmara Legislativa nessa data, nesse dia. Peço o deputado Chico Vigilante que possa ajudar no secretariado nos trabalhos dessa casa. Antes, porém, quero cumprimentar toda a galeria que está aqui presente, que está aguardando os parlamentares. Não escuta, não. Quero som ali na galeria, por favor. Tem som aí agora? Quero cumprimentar todos os senhores e as senhoras aqui presentes, dizer que essa casa é a casa do povo, é a casa de vocês, e que vocês estão aguardando os deputados para apreciar matérias pertinentes a essa categoria, que está repleta aqui a galeria, e de apoio aí a deputados, a todos os deputados. Eu tenho certeza que todos os deputados estarão presentes aqui para poder apreciar a matéria de vocês. Sejam bem-vindos, todos, tá bom? Peço ao deputado Chico Vigilante que possa nos secretariar trabalhando os expedientes que estão sobre a mesa. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ato sucinta da 97ª Sessão Ordinária, em 1º de novembro de 2005. Presidência, deputado Wilson Lima, Chico Floresta e João de Deus. Secretaria, deputados Chico Vigilante e Peniel Pacheco. Local plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Início, 15h09. Término, 17h41. Câmara Legislativa, Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ata da 54ª Sessão Extraordinária, em 1º de novembro de 2005. Presidência, deputado Wilson Lima. Secretaria, deputado Peniel Pacheco. Local plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Início, 17h41. Término, às 19h08. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ata da 55ª Sessão Extraordinária, em 1º de novembro de 2005. Presidência, deputado Wilson Lima. Secretaria, deputado Peniel Pacheco. Local plenário da Câmara Legislativa, início 19h08, término 19h10. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ata sucinta da 98ª Sessão Ordinária, transformada em Comissão Geral, para discutir a aplicação do Decreto número 20.658, de 30 de setembro de 99, que regulamenta a Lei número 442 de 93, no âmbito do Distrito Federal, em 3 de novembro de 2005. Presidência, deputado Wilson Lima. Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Início, 15h12. Término, 17h14. Está lida as atas, senhor presidente. Dou por lida e aprovada as presentes atas, haja visto que não há nenhuma contestação dos parlamentares e elas é cópia fiel do que se produziu aqui nesse plenário. Portanto, dou por lida e aprovadas. Senhor presidente. Mensagem número 2005. Mensagem número 330 de 2005 do senhor governador do Distrito Federal. Autoriza o Distrito Federal a prorrogar o prazo de pagamento do ICMS devido por contribuintes dedicados ao comércio varejista relativo aos fatos geradores do mês de dezembro de 2005. Mensagem número 331 de 2005 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Acrescenta parágrafo 4º ao artigo 2º da Lei número 3.383, de 2 de julho de 2004, que disciplina a concessão de incentivos tarifários a grandes consumidores industriais de água e da outras providências. Projeto de lei da deputada Arlete Sampaio estabelece consulta aos conselhos escolares para definição do calendário escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal. Indicação do deputado Odilon Aires, sugere ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal providência no sentido que seja revitalizada
a sinalização de trânsito das vias públicas do Recanto das Emas. Indicação do deputado Odilon Aires. Sugere a Companhia Energética de Brasília providência no sentido de que seja reparada a iluminação pública na quadra 107 do Recanto das Emas. Requerimento do deputado Fábio Barcelo. Requer a realização de sessão solene no dia 22 de novembro de 2005, às 19 horas, alusiva ao Dia do Músico no plenário desta Casa. Projeto de lei, deputado Benício Tavares, institui o selo identificador de pessoas portadoras de deficiência para uso do condutor de veículos ocupante de vagas especiais dos estacionamentos públicos e particulares do Distrito Federal. Indicação do deputado Chico Leite. Sugere ao excelentíssimo senhor presidente da República, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a adoção para o concurso público da Câmara Legislativa. Agora já está pronto. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Requer a realização de sessão solene no dia 2 de dezembro de 2005, às 15 horas, em homenagem à Missão Cruz. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Requer a realização de sessão solene para a comemoração do primeiro aniversário da região administrativa do CIA. Projeto de lei complementar da deputada Eliana Pedrosa. Altera dispositivo da lei complementar número 336. Requerimento da deputada Arlete Sampaio. Requer a realização de 3 audiências públicas para discutir o projeto de lei número 1823 de 2005, que institui o Código de Saúde do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Arlete Sampaio. Assegura o direito de acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde às ações de serviço de medicina natural e às práticas integrativas de saúde no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Requerimento do deputado Chico Floresta. Requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 2150 de 2005, com o projeto de lei número 332 de 2003 e com o PL 1354 de 2000. Requerimento do deputado Brunelli. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à secretária de Desenvolvimento Urbano. Indicação do deputado Brunelli. Sugere ao senhor secretário de Estado de Transporte do Distrito Federal que reforce principalmente aos sábados e domingos a linha 398.1, que faz o percurso entre o setor O. Indicação do deputado Brunelli. Sugere ao senhor secretário de Estado de Transporte do Distrito Federal que restabeleça urgentemente a linha de transporte que fazia o percurso das QNRs. Indicação da deputada Arlete Sampaio. Sugere à administração regional de São Sebastião a construção de quadra poliesportiva no setor Betânia. Indicação da deputada Arlete Sampaio. Sugere à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal a construção de espaço cultural da região administrativa do Guará. Indicação da deputada Arlete Sampaio. Sugere ao governo do Distrito Federal a iluminação das faixas de pedestre da cidade de Sobradinho. Indicação da deputada Arlete Sampaio. Sugere ao senhor ministro da Educação a extensão do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio para o Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo da deputada Érica Cocai. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Carlos Saraiva Saraiva. Projeto de decreto legislativo da deputada Evelise Long. Concede o título de cidadão honorário de Brasília à doutora Isis Maria Quezado Soares Magalhães. Projeto de lei da deputada Evelise Long. Altera a lei número 992 de 28 de dezembro de 95, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e da outras providências. Requerimento da deputada Evelise Long. Requer a retirada do projeto de decreto legislativo número 485, de autoria da deputada Evelise Long. Indicação da deputada Arlete Sampaio, secretária de Estado de Educação, a ampliação das vagas oferecidas, a abertura de turma do EJA nas escolas do Penorte. Indicação da deputada Arlete Sampaio, sugere a Secretaria de Estado de Educação a cobertura da quadra poliesportiva do Centro de Ensino Médio de Ceilândia. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requer informação à mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Indicação do deputado Chico Vigilante. Reivindica a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal e a Administração Regional da Ceilândia obras de urbanização no estacionamento em frente ao terminal do setor PSU na Ceilândia. Projeto de lei dos deputados Wilson Lima e José Edmado Prona. Dispõe sobre a criação do Centro de Excelência em Estética e Beleza de Brasília e da outras providências. E vai ficar tudo. Leia. Projeto de decreto legislativo da deputada Eliana Pedrosa.
concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Roosevelt Dias Beltrão. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 1669 de 2004, que é a lei número 963 de 4 de dezembro de 95, que institui no âmbito do Distrito Federal feriado no dia 30 de novembro. Projeto de decreto legislativo da deputada Anicéia Machado, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Dalberto Bezerra, cabo do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. No momento, faço mais uma vez um apelo aos parlamentares desta Câmara, desta Casa do Povo, que venham dos seus gabinetes e para que possamos apreciar matérias pertinentes, incluso na pauta de hoje, e se não tiver, deliberaremos sobre o assunto para a inclusão, porque hoje o povo veio à procura dos deputados, estão aqui na galeria esperando uma resposta para que possam atender os seus anseios. Está cheio de gente e hoje precisa ser atendido. Então eu peço aos deputados todos que venham até o plenário para a gente apreciar a matéria. Questão de ordem, deputada Anicéia Machado, líder do governo dessa casa. Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentar também os colegas servidores presentes aqui hoje na casa para participarem, assistindo o processo de votação de projetos de interesse das diversas categorias, projetos esses encaminhados pelo chefe do Poder Executivo, do governador Roriz, e que nós estamos acompanhando desde o nascedouro desses projetos, numa discussão com os servidores. É importante salientar, senhor presidente, que nós teremos que estabelecer, deputado Chico Vigilante, deputada Arlete, deputado Augusto, deputado Chico Leite, deputado Aguinaldo, deputada Gris, que já estão na casa, já estão no plenário. Nós vamos ter que estabelecer, dentro de um acordo de líderes, a dinâmica de votação nesta tarde. Nós temos uma pauta cuja pauta em alguns projetos estão sobrestando. Nós temos 11 vetos para serem apreciados. Temos até o item 25 sobrestando pauta. Portanto, há necessidade da construção de um acordo para que possamos estar votando os projetos de interesse daqueles que vieram à casa na tarde de hoje. É bom lembrar que nós temos aqui presentes os servidores da área da saúde, principalmente aqueles que integram o programa Família Saudável, que até então estavam com uma preocupação muito grande quanto à manutenção do programa no Distrito Federal, em razão da impossibilidade da Fundação Zerbini dar continuidade ao contrato existente. E houve realmente uma busca por parte do governo, desde um encontro que nós tivemos, no sentido de construir uma alternativa para que essas pessoas fossem abrigadas dentro da própria secretaria, ou seja, que a Secretaria de Saúde pudesse absorver todos os programas comunitários. E este projeto já está na casa, já passou pela apreciação na Comissão de Educação e Saúde. A deputada Arlete teve a oportunidade, inclusive, de já analisar o projeto. Nós temos, neste mesmo projeto que cria a especialidade dos agentes de vigilância de saúde ambiental. Temos aqui também uma mudança na nomenclatura de um projeto que trata também da área da fazenda. Portanto, nós temos aí diversos projetos que merecem apreciação na data de hoje. E aí, deputada Érica, deputado Benício Tavares, o que eu falava aqui ainda há pouco é que nós precisamos construir ainda nessa tarde um acordo no sentido de estabelecermos quais são os projetos que serão votados na data de hoje e, se possível,
que nós possamos já definir a nossa programação de trabalho para as últimas sessões que estarão acontecendo ainda este ano. Levando em consideração, deputada Érica e os demais colegas, que nós temos 11 vetos na pauta, até o item 25 são projetos que estão sobrestando a pauta, portanto, há necessidade de que nós possamos fazer um esforço concentrado no sentido de desobstruir essa pauta e darmos vazão ao processo de votação para não trazermos prejuízo a nenhum dos parlamentares que querem ter os seus projetos aprovados ainda este ano e também aos projetos do governo que estão trancando pauta e outros que ainda virão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Érica Cocai, líder do PT nessa casa. Senhor presidente, primeiro saudar a todos e todas que ocupam hoje as galerias, sejam bem-vindos a esta casa na luta pela implementação e pela aprovação do projeto que nos parece absolutamente justo. Mas, senhor presidente, nós temos hoje por volta de 30 itens que estão sobrestando a pauta. 11 deles são vetos, os demais são projetos em regime de urgência emanados do Executivo. Portanto, estão sobrestando a pauta porque já foram lidos nesta casa há mais de 45 dias. Portanto, nós temos uma outra série de projetos que vão começar a sobrestar a pauta a partir da próxima semana. Então, nós temos que elaborar, e nesse sentido eu concordo com a líder do governo, elaborar uma pauta, como fizemos no mês de junho deste ano. No mês de junho deste ano, nós elaboramos uma pauta, num período que antecedia em algumas sessões o recesso, que incluísse não só aquilo que o Executivo acha fundamental para ser aprovado, discutido ou apreciado por esta casa antes do recesso, como também contemple esta pauta, contemple projetos dos parlamentares. É preciso ter claro, senhor presidente, que nós não tivemos nenhum projeto de parlamentar apreciado nesse semestre. Esta casa trabalhou com o ritmo estabelecido pelo Executivo, analisando e aprovando, ora rejeitando, projetos do Executivo. Portanto, nós precisamos contemplar também projetos parlamentares. Porque o parlamentar, quando elabora um projeto, elabora de acordo com o desejo e a vontade de uma comunidade ou de um segmento da população. Portanto, nós temos que elaborar, para essas 16 sessões que nos restam, antes de que seja instaurado o recesso, elaborar uma pauta dos projetos que nos parecem que são prioritários para o Executivo e elaborar uma pauta contemplando projetos parlamentares. E temos à disposição, senhor presidente, da mesma forma que o fizemos, a bancada do Partido dos Trabalhadores, durante o mês de junho, de votarmos a lei orçamentária apenas após o esgotamento desta pauta acordada. Nós queremos evitar que haja uma convocação extraordinária. Como a convocação extraordinária, que de certa forma sangra o erário público e é de responsabilidade única do Executivo, estamos, portanto, chamando o Executivo para que coloque para esta casa aqueles itens que acha que é fundamental e que tem urgência para serem apreciados por esta casa. E a partir daí, esgotada a pauta, aí sim votaríamos a lei orçamentária, porque só entramos em recesso pelo regimento, uma vez votada a lei orçamentária. Para nós não há nenhum problema, senhor presidente, se entrarmos no mês de dezembro ou mês de janeiro trabalhando. Até porque temos duas CPIs em curso, e não queremos que elas sofram solução de continuidade, que elas sejam interrompidas no seu processo investigatório. Portanto, nós temos à disposição de discutirmos, na linha do que foi falado pela líder do governo, uma pauta a ser estabelecida, e eu concluo com isso, a ser estabelecida até o dia 15 de dezembro, e de só votarmos a lei orçamentária após o esgotamento desta pauta, para evitarmos assim uma convocação extraordinária, e se for necessário, estamos aqui para trabalhar durante todo o mês de dezembro, todo o mês de janeiro, antes da votação da lei orçamentária, para que não tenhamos convocação extraordinária. Portanto, estou de acordo com o encaminhamento de sentarmos e elaborarmos essa pauta. Era isso. Palavra do deputado Juroaine, líder do PMDB nessa casa. Senhor presidente, eu quero a questão de ordem, presidente, é para votar. Eu quero lembrar a Vossa Excelência como
membro da mesa, o deputado Peniel não está presente. Está presente, ele está ao lado do senhor. Deputado Peniel, bem como o nosso presidente Fábio Barcelo, que há um tempo atrás, a mesa recebeu uma comissão da carreira de auditoria tributária do Distrito Federal e ficou registrado para votar hoje, que esse povo que está aí, é o projeto de lei 2149 de 2005 e que infelizmente não está em pauta. Não estando em pauta, a minha questão de ordem, que Vossa Excelência encerre essa sessão ordinária, convoca uma extraordinária com exclusividade de votar o projeto desse povo que está na galeria, que foi a convite desta casa. Eles não estão aqui aleatoriamente. Eles estão aqui porque pautaram com eles. O Siloni sabe disso, o Patriota sabe disso. Foi uma comissão que esteve aqui e acertou que hoje votaria um projeto de lei tão somente para mudar a denominação, Vossa Excelência conhece muito bem, a denominação do cargo de técnico tributário da carreira de autoria tributária, que passa a denominar agente fiscal tributário. Isto vai influenciar no aumento salarial que o governador manda para esta casa. Então, eu faço um apelo também à deputada a Nilceia, nossa líder, para que nós possamos votar ainda hoje, antes de escurecer esse projeto, senhor presidente. Para a presidência dessa casa não há nenhum óbice, desde que haja uma concordância entre os líderes, numa ocasião em que proporemos suspensão da sessão por alguns minutos para acertarmos a pauta. Com a palavra a deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, eu quero reiterar aqui a proposta de que, de uma maneira breve, as lideranças partidárias desta casa possam acertar a pauta, porque há projetos que estão trancando a pauta, que dizem respeito a vetos do senhor governador, e há projetos em regime de urgência que merecem a apreciação de fato dessa casa. Entre eles, eu quero aqui me referir ao projeto do Executivo que trata da saúde. É um projeto de alta relevância, sobretudo neste momento que a saúde encontra-se em crise. É um projeto que amplia o número de servidores de diversas carreiras, entre eles da carreira médica, de enfermagem, de cirurgiões dentistas, de técnicos de enfermagem, que cria a especialidade de agente ambiental e que também cria a tabela de emprego público de agentes comunitários de saúde. Portanto, a Comissão de Educação e Saúde fez questão de reunir-se ontem em regime de extraordinariedade para apreciar esse projeto e contribuir para que ele tivesse uma agilidade na votação aqui neste plenário. Portanto, senhor presidente, eu gostaria que imediatamente as lideranças se pusessem de acordo para que nós pudéssemos fazer a pauta de hoje, colocando os vetos que vão ser apreciados e os projetos em regime de urgência que possam também ser colocados em votação logo após o encerramento da sessão ordinária. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Anísio Machado. Senhor presidente, eu insisto na suspensão dos trabalhos para que possamos definir a pauta de votação e possamos retornar o mais rápido possível para darmos início ao processo de votação. Eu queria pedir aos parlamentares que se encontram nos seus gabinetes ou nas dependências dessa casa para virem. E nós estamos convocando aqui agora a reunião com todos os parlamentares no cafezinho, pedir para o pessoal da segurança deixar só os deputados para render mais o trabalho, para não deixar essa população oriunda do povo de Brasília que estão esperando aí com anseio a aprovação das suas contemplações de acordo com as categorias que estão aqui presentes. Então, o encaminhamento é para que nós suspendamos a sessão e que possamos... Questão de ordem, presidente. Deputado, o senhor, por gentileza, deixa eu concluir. Então, a minha proposta é que nós suspendamos a sessão agora e que não haja nem de comunicado de nem líder nem parlamentares. Já entramos direto já em votação para poder apreciarmos as matérias pertinentes à vontade das pessoas que ora ocupam a galeria. Pois não, deputado João de Deus. Presidente, eu quero, nessa discussão, nessa suspensão dos trabalhos, eu quero fazer um apelo a todos os líderes para que inclua na pauta de hoje
o meu projeto de autoria de todos os deputados, que fala sobre a questão da convocação extraordinária em relação aos nossos servidores. Por último, eu pergunto a Vossa Excelência se já foi resolvido a problemática dos trabalhadores das câmeras da TV Legislativa, dos repórteres, dos auxiliares e tal. Vossa Excelência tem alguma notícia sobre a atitude da UNB em tornar esses trabalhadores trabalhadores legais? Porque até então, eu até enviei um ofício, até Vossa Excelência também assinou, eu enviei um ofício à DRT contando toda a história desses trabalhadores que na Casa de Leis trabalham fora da lei. Só tem alguma notícia, presidente? Ainda não temos. Pelo menos da minha parte não chegou a informação. Então eu digo aos senhores, vi pelos jornais que está trocando o reitor, espero que o próximo possa urgentemente tratar desse assunto. E Vossa Excelência, como líder do PRONA, é a favor do projeto em que, se houver convocação extraordinária do governo, os nossos servidores venham também a receber extraordinariamente? Não há quanto a matéria. Vossa Excelência é a favor, então? Sou a favor, tá bom? Obrigado. Com a palavra do deputado Chico Leite. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho a esse microfone para comunicar que ontem à tarde estive numa missão de delegação do presidente Fábio Barcelos, presidente dessa casa, e dos componentes da Comissão Especial de Juventude, o vice-presidente deputado Odilon Aires, a deputada Helena Pedrosa, a deputada Anilceia Machado, a deputada Brunelli, com a doutora Celina, secretária de Juventude do Distrito Federal. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de entregar àquela secretária o relatório da Comissão Especial de Juventude, que funcionou de abril a agora outubro nessa casa, que foi às escolas, produziu 12 audiências públicas e que produziu a Conferência Distrital da Juventude. Disse aquela secretária, em primeiro lugar, que parabenizava o GDF por ter atendido uma postulação da Comissão de Juventude da criação da secretaria, porque se não cuidar dos nossos jovens, não vamos efetivamente ter um Distrito Federal diferente. Depois, a secretária comprometeu-se conosco, naquela ocasião, a apoiar o projeto do Passe Livre. Como consequência, essa casa também deu a primeira resposta hoje. Na Comissão de Constituição e Justiça, nós pudemos aprovar o projeto de autoria do novo deputado Paulo Tadeu, que, pela grandeza do espírito público que tem, depois de alguns deputados, entre eles esse modesto parlamentar, ter retirado o projeto para que fosse adiante aquele que tinha sido protocolado primeiro, abriu mão também para que os 24 parlamentares pudessem subscrever em nome da Casa Legislativa, a pedido da Comissão Especial de Juventude, a grande lei do passe livre, que significa acessibilidade à educação e não mera gratuidade, senhor presidente. Então, registro aqui uma vitória ao nível do GDF, com o esclarecimento, com os 49 programas voltados à juventude, com convênio entre o governo do Distrito Federal e o governo federal. E registro aqui também o primeiro passo dado positivamente pela Casa hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, deve vir a plenário ainda essa semana, nós esperamos. Nós sempre dissemos na comissão, senhor presidente, eu cumpri esse mistério com muita humildade, mas com a certeza do apoio de todos os colegas, que não é possível cobrar pelo erro a quem antes não se deu a oportunidade de acertar. Só escutamos ouvir falar de juventude com redução de maioridade penal, penas mais graves, mas não ouvimos sobre políticas públicas para a juventude, sobre caminhos para os nossos jovens mudarem o nosso país. Era isso que tinha a comunicar ao senhor. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Chico Vigilante, novo presidente regional do Partido dos Trabalhadores nessa cidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu participei hoje de manhã, enquanto presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, de uma reunião na CAESP. Nós, Comissão de Defesa do Consumidor, Ministério Público, PROCON e CAESP, durante 90 dias, houve um processo de acompanhamento para a certificação da qualidade daqueles aparelhos
que medem o teor de ar na água. Existe uma propaganda por aí, deputado Odilon Aires, dizendo que entrava até 35% de ar na água e que a população estaria pagando por isso. E essa casa aprovou 2 leis tratando desse assunto e numa das leis diz que tinha que ter a certificação por parte da CAESP. Ficamos durante 90 dias fazendo um acompanhamento, deputado Wilson Lima. E a verdade é que depois desses 90 dias, estou agora com a documentação e pretendo voltar depois à tribuna para explicar isso direitinho. A verdade é que o aparelho que foi testado, presidente Wilson Lima, não elimina absolutamente nada. Portanto, é propaganda enganosa. Estão passando gato por lebre. Estão ludibriando os consumidores do Distrito Federal. Permita, deputado. Estão passando ar por água. Portanto, estão enganando a população dizendo que tem um aparelho que elimina, não elimina nada. Isso ficou comprovado nesse trabalho que foi feito pela CAESB com acompanhamento do Ministério Público, da Comissão de Defesa do Consumidor. Isso é demonstração de que quando os organismos todos se juntam em defesa do consumidor, a gente consegue fazer um bom trabalho. Portanto, ficou provado de que esses aparelhos que nós analisamos não prestam, e eu vou sugerir, inclusive, ao Ministério Público que entrem com uma ação impedindo a comercialização desse tipo de aparelho. Quero, para concluir, fazer um apelo aqui às lideranças, deputado Odilon Aires, que é líder do PMDB, deputada Érica, líder do meu partido, Partido dos Trabalhadores, e a líder do governo. Eu sei que a pauta está travada, e em função da pauta estar impedida do funcionamento, é preciso que tenha um acordo para votarmos os projetos de interesse dos trabalhadores que estão hoje nas galerias acompanhando os trabalhos. Portanto, vamos fazer esse acordo e vamos ver se a gente vota ainda hoje. A minha disposição é de votar aqui em plenário e aprovar para que eles possam voltar para o seu local de trabalho com a tranquilidade de que essa casa cumpriu o seu dever. Então, deixa eu explicar para a galeria aqui. Em respeito às senhoras e senhores aqui presentes, nós vamos suspender a sessão, vamos ao cafezinho, discutir e voltar para a apresentação das matérias. Vamos suspender a sessão, em respeito a vocês. Tá bom? Só um minutinho, tá? Está suspensa a presente sessão. Para dirigir a palavra a todos os senhores e senhoras. Peço o deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, para ajudar a Secretaria dos Trabalhos. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ajudar a Secretaria dos Trabalhos aqui. Comunicando a todos os parlamentares que iremos apreciar o item da pauta 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 7, o 8, o 10, o 11 e o 20. E extra pauta, a emenda 40, o PL 248 que trata da saúde e o 249 que traz da mudança, aliás, da alteração da denominação da carreira de fazenda. Carreira tributária. E não, e só isso que foi acordado, né? O 20 já está incluído aqui na pauta. Isso, que é a revisão lá do Gama. Revisão das doações e patrocínio. É a mensagem 282 que a mesa já tem a cópia aqui. São 5 itens. Isso, são 5 itens. Peça 1, 2, 3, 4, 5 aí. 42, esses dois aqui, essa mensagem e são 4. Pois é, o item 20 está na pauta. O item 20 está na pauta. Isso. Tá bom.
Então peço ao senhor secretário que leia o item número 2 da ordem do dia. Me dá uma pauta aí, ó. Me dá uma pauta aí. Deixa eu ler a sua, só rapidinho. Já chegou um, você, ó. Item de número 2. Apreciação do veto total ao projeto de lei 1312 de 2004, na mensagem 267/2005, de autoria do deputado Chico Leite, que estabelece normas no âmbito do Distrito Federal para elaboração, a aplicação, a correção e a interposição de recursos, de provas de concursos públicos e da outras providências. Relatora, deputada Nilceia Machado. Nilceia Machado. Nilceia Machado. Eu vou só anotar. Com a palavra, deputada Nilceia Machado. Peço ao deputado Nilceia Machado que possa proferir relatório. Número 2. Com a palavra, deputada Nilceia Machado. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 1312 de 2004, que estabelece normas no âmbito do Distrito Federal para a elaboração, a aplicação, a correção e a interposição de recursos de provas de concursos públicos e da outras providências. Em sua exposição de motivos, o governador assevera que, apesar da elevada motivação social que a norteia, a proposta não merece prosperar, pois padece de vício formal incontornável, porquanto veicula disciplina sobre tema de servidores públicos e provimento de cargos, reservado à iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo. Estas as razões apresentadas para o veto total oposto pelo senhor governador do Distrito Federal ao projeto de lei número 1312/2004, com fulcro no artigo 71, parágrafo 1º e artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que entendemos indispensáveis à deliberação desta Casa. É o relatório, senhor presidente. Só dar uma satisfação para o público aqui presente, nós vamos apreciar alguns itens da pauta para desobstruir e logo em seguida votaremos os itens de vocês, tá bom? Combinado? Em discussão, o parecer da CCJ. O relatório da CCJ. Para a votação, não havendo que criticar, para a votação, orientação. Encaminhamento, senhor presidente. Encaminhamento de votação, deputada Eva Cocai. Há um acordo que pode ser corroborado pela deputada Nilceia Machado, líder do governo, e pelos demais líderes que estavam na reunião, de que nós votemos pela não manutenção do veto. Tá bem. Deputada Nilceia Machado, com a palavra. A bancada de governo dará cumprimento ao acordo estabelecido pelo Colégio de Líderes. Deputado Leonardo, questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Está em discussão, já estamos em processo de votação, já, só orientação. Já em votação. Eu vou então deixar minha questão de ordem para após a votação. Sim, senhor. Peço ao deputado Peniel Pacheco chamar os parlamentares para a votação. Aqueles que votarem sim estão de acordo, estão mantendo o veto do senhor governador. Os que votarem não estão pela derrubada. Deputado, com a palavra, deputado Peniel Pacheco. Deputado Agrício Braga. Ausente. Deputado Aguinaldo de Jesus. Presente, votando. Deputada Nilceia Machado. Presente, votando. Deputada Arlete Sampaio. Presente, votando. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Benício Tavares. Presente, votando. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Chico Floresta. Presente e votando. Deputado Chico Leite. Presente e votando. Deputado Chico Vigilante. Presente e votando. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Érica Cocai. Presente e votando. Deputado Eurides Brito. Ausente. Deputado Expedito Bandeira. Presente e votando. Deputada Evelise Long, presente e votando.
Deputado João de Deus, presente e votando. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, presente e votando. Deputada Maria da Guia, presente e votando. Deputado Odilon Aires, presente e votando. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente e votando. Deputado Wilson Lima, presente e votando. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Deputado José Edmar, presente e votando. Chamando os deputados ausentes, senhor presidente. Deputado Agrício Braga, ausente. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Eurides Brito, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Já votei presente. Votaram quanto? Votaram 17 senhores parlamentares. Há 17 subcargos. Peço ao senhor secretário para conferir os votos. Falta Paulinho votar. Paulinho fez isso. Já encerrou a votação. Com 17 não e 7 ausências, o veto total ao projeto de lei número 3.312 de 2004 do senhor governador não foi mantido. Não foi mantido. 17 votos não e 7 ausências. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Leite. Questão de ordem. Apenas para dizer que essa casa hoje, nesse momento, dá um grande passo. Mais uma vez é pioneira nacionalmente. Quero agradecer as contribuições fundamentais do deputado Peniel Pacheco, do deputado Paulo Tadeu, que emendaram o projeto. Quero agradecer a sensibilidade da nobre líder do governo, de todos os colegas, da minha líder Érico Cocai. E, fundamentalmente, dizer a Vossa Excelência que Pioneiros é a primeira unidade da federação que regulamenta seus concursos públicos. É a primeira unidade da federação. Vai ser como o fim da telefonia, o fim da tarifa de telefonia, aquela malfadada tarifa básica. Começa aqui e vai para o Brasil inteiro. Muito obrigado, senhor presidente. Agora eu gostaria de observar que era preciso que a Câmara Legislativa, no seu concurso, obedecesse essas regras para ela mesma dar o primeiro exemplo. Nesse sentido, semana passada nós mandamos indicação ao presidente Fábio Barcelos. Muito obrigado, senhor presidente. Item número 3. Peço ao senhor secretário para a leitura do próximo item. Apreciação do veto total ao projeto de lei 1516 de 2004, mensagem 263, de autoria do deputado Augusto Carvalho, que dispõe sobre a utilização de água nos postos de gasolina, classificados como de lubrificação e de lavagem e lubrificação, no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Peço ao deputado Eliseu Machado para fazer o relatório, a leitura do relatório da CCJ. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 1516 de 2004, que dispõe sobre a utilização de água nos postos de gasolina classificados como de lubrificação
e de lavagem e lubrificação, PLL, no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Em sua exposição de motivos, o governador entende que a proposta, embora louvável, não merece prosperar, porquanto esbarra em impedimento constitucional absolutamente insuperável. O projeto trata de captação de águas subterrâneas, bem público do Distrito Federal. É de competência privativa do chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre a administração de bens distritais, conforme determina o artigo 52 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ao interferir na esfera de competência do Poder Executivo, a proposição afronta o princípio de separação de poderes consagrado no artigo 53 da nossa Lei Orgânica, que prevê a independência e harmonia entre eles. Estas as razões apresentadas para o veto total oposto pelo senhor governador do Distrito Federal ao projeto de lei em questão, com base no artigo 74, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal, que entendemos indispensáveis à deliberação desta Casa. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório do CCJ. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu vou votar pela derrubada do veto, por considerar que os postos de abastecimento muitas vezes estão localizados em áreas não urbanas e a dificuldade de ter o sistema de abastecimento público de água convencional estabelecido para essas localidades se torna muito difícil, de modo que há necessidade sim da exploração de água oriunda dos postos artesianos, no sentido de fornecer e atender as demandas desses postos de gasolina. Por essa razão, o PDT, em apoio à proposta do deputado Augusto Carvalho, votará pela não manutenção do veto. Com a palavra, o deputado Égua, para encaminhamento. O projeto do deputado Augusto Carvalho, ele é fruto de uma constatação elaborada pela CPI dos combustíveis, da qual o deputado, inclusive, fez parte. Ele é um projeto que tem um mérito grande para esta cidade. Ele é um projeto, senhor presidente, que ele estabelece critérios para captação de águas subterrâneas para utilização em postos de combustíveis, inclusive postos para lubrificação, serviços como lubrificação, lavagem, que em verdade se usufrui de um bem que é público, sem nenhum critério hoje pelos postos de gasolina. E mais que isso, senhor presidente, esse projeto também estabelece a cobrança de taxas, porque está se utilizando, como eu disse, um bem público e para um serviço privado, oferindo lucros a estes postos. Portanto, esta instituição que ofere estes lucros, ela tem que devolver este processo, pagar uma taxa relativa a isso para a sociedade. Por isso, senhor presidente, está no processo de discussão, senhor presidente, e tem um prazo regimental para que possa fazer uso da palavra. Mas, de toda sorte, eu gostaria de dizer que, em função disso, o projeto tem um mérito absoluto e a bancada do Partido dos Trabalhadores votará não, votará pela derrubada do veto. Tentamos construir um acordo, não foi possível, e estamos mantendo a posição de votar não pela derrubada do veto. Permita-me, deputado Érico Caio, a palavra foi cedida à senhora para o encaminhamento. E a senhora fez a discussão, está tudo bem, não tem problema. Deputada... Senhor presidente, a bancada de governo estará votando sim ao veto do senhor governador. Peço ao deputado Augusto Carvalho para fazer chamadas parlamentares para a votação. Senhor presidente, o deputado Augusto Carvalho está ausente da sessão, porque nesse momento ele está participando de uma reunião no Congresso Nacional e pediu, inclusive, que nós justificássemos a ausência dele aqui. Me perdoe, falamos do deputado Augusto Carvalho. Deputado Peniel Pacheco, para proceder a chamada de seus parlamentares. Aqueles que votarem sim estão concordando em manter o veto do senhor governador. Os demais que votarem não estão pela derrubada. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Deputado Agrício Braga, ausente. Deputado Aguinaldo de Jesus, presente votando. Deputada Nilceia Machado, presente votando. Deputada Arlete Sampaio, presente votando. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Benício Tavares, presente votando. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante,
Presente e votando. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Érica Cocai. Presente e votando. Deputada Eurides Brito. Ausente. Deputado Expedito Bandeira. Presente e votando. Deputada Evelise Long. Presente e votando. Deputado João de Deus. Presente e votando. Deputado José Edmar. Presente e votando. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente, presente e votando. Deputada Maria da Guia. Presente e votando. Deputado Odilon Aires. Presente e votando. Deputado Paulo Tadeu. Presente e votando. Deputado Peniel Pacheco. Presente e votando. Deputado Wilson Lima. Presente e votando. Deputado Fábio Barcelos. Ausente. Deputados presentes, 8 ausentes. 16 deputados presentes votaram. Peço para conferir a sobrecarta. Confere as sobrecartas. Há 16 sobrecartas. Peço deputado para poder fazer a apuração dos votos. O veto do senhor governador foi mantido com 16, aliás, com 11 votos sim, 5 não e 8 ausências. Peço ao deputado Peniel Pacheco fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Apreciação do veto total ao projeto de lei 1877/2005, de autoria do deputado Aguinaldo de Jesus, que dispõe sobre a fixação de tabela relativa a taxas de juros e de rendimentos de aplicações financeiras pelas instituições bancárias e de crédito e dá outras providências. Relator, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Para fazer a leitura do relatório da CCJ. Senhor presidente, questão de ordem. Apenas antes do deputado Questão de ordem, alcançar. deputada. Eu solicitaria, se algum parlamentar tiver algum compromisso e tiver que se ausentar de plenário, que antes comunicasse ou as lideranças ou a presidência da mesa, para que nós possamos dar continuidade ao processo de votação, considerando que 3 itens carecem de 16 votos e nós estamos com o quórum contado. Então, se alguém tiver que sair, que por gentileza antes comunique as lideranças ou a mesa. Muito obrigada. Certo. Com a palavra, deputado. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 1877 de 2005, que dispõe sobre a fixação de tabela relativa a taxas de juros e de rendimentos de aplicações financeiras pelas instituições bancárias e de crédito e da outras providências. Autor, deputado Aguinaldo de Jesus. Relator, deputado Chico Vigilante. Pela mensagem número 266 de 2005, datada de 6 de setembro de 2005, o governador do Distrito Federal comunica a esta Casa que opôs veto total ao projeto em epígrafes nos termos do artigo 74, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal. De autoria do deputado Aguinaldo de Jesus, o projeto de lei número 1877 de 2005 estabelece ser obrigatória a fixação na entrada das instituições bancárias e de créditos da tabela atualizada relativa a taxas de juros
bem como o percentual dos rendimentos de aplicações financeiras oferecidos ao consumidor e a tabela de preço dos serviços por eles oferecidos. Fundamentando o veto, o excelentíssimo senhor governador argumenta que, embora louvável a intenção do legislador, a proposta padece de inconstitucionalidade formal insuperável, porque a matéria insere-se no rol de competência da União, de acordo com o artigo 48, 13º da Constituição Federal, versando sobre a forma de atuação das instituições financeiras. Por outro lado, afirma o governador que, de acordo com o artigo 192 da Constituição Federal, a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e privadas será regulado por lei complementar, grifos do governador. Encerrando a argumentação, o governador transcreve decisão do Tribunal de Justiça de Minas, em que o prelatório decide que toda matéria pertinente ao desenvolvimento das atividades bancárias está sob a tutela estrita à lei federal. Ante as razões acima, esclarece que vetou o projeto de lei número 1877 de 2005, com fundamento nos artigos 48, 13º e 192 da Constituição Federal, pugnando pela manutenção do veto. Eis as considerações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em questão nos termos regimentais. Sala das Sessões, deputado Chico Vigilante, relator do veto. Em discussão, o relatório da CCJ. Com a palavra o autor, deputado Aguinaldo Jesus. Senhor presidente, senhores deputados, eu apresentei esse referido projeto desde uma mensagem que o próprio presidente da República havia feito um tempo atrás, em que várias reportagens mostravam que os bancos estavam lucrando demais no nosso país. E era culpa dos brasileiros por não procurarem estabelecimentos bancários com taxas mais baratas, até levando os brasileiros como preguiçosos de não levantar o seu traseiro da cadeira. Apresentamos essa matéria para que os bancos fixassem na porta a taxa que eles estão cobrando, o juro que eles estão cobrando, o que está sendo cobrado da população, para que o povo pudesse procurar outras instituições bancárias e ali pudesse analisar qual seria a melhor para abrir a sua conta bancária. Porque quando uma pessoa entra num banco, deputado Pinel Pacheco, lá os gerentes, os funcionários estão habilitados para enrolar as pessoas, para enganar o cliente. É verdade. Tanto é verdade, porque o contrato que tem para assinar, para você abrir uma conta bancária, as pessoas nem lêem aquele contrato, porque são tantas cláusulas, são tantas coisas, e muitas das vezes as taxas e os juros são embutidos, estão ali pequenininhas, que as pessoas não conseguem nem ler o que está escrito ali. Então é necessário que coloque estampado. Por que os bancos não querem estabelecer para a sociedade o que eles estão cobrando? Nós tivemos essa semana o saldo de lucro do Banco Bradesco, 4 bilhões, em comparação ao ano passado. 4 bilhões. E o lucro que eles tiveram esse ano, em termo percentual, era de 114%. Eu pergunto, qual é a instituição que está dando mais lucro a não ser banco? E por que eles não querem mostrar para a sociedade o lucro que eles estão tendo? Mas não tem problema não. Esse projeto também nós já levamos para o deputado federal Jorge Pinheiro, ele já apresentou também na Câmara Federal e vai ser aprovado lá também. Mas o que nós estamos mostrando aqui é a nossa indignação a respeito dos lucros que os bancos estão cobrando da sociedade. Por isso que eu apresentei esse projeto de lei. Com a palavra, deputada Cocai, para a discussão. Senhor presidente, nós vivemos realmente neste país uma verdadeira financeirização da economia. O sistema financeiro é o que mais lucra e os maiores bancos desse país lucram 5 vezes mais do que todo o parque industrial brasileiro. Isso é uma distorção, porque lucram o dinheiro gerando dinheiro com a maior taxa de juros que nós temos no mundo.
e o maior spread do mundo. A diferença entre o custo do dinheiro captado e a aplicação é a maior do mundo aqui no Brasil. Portanto, nós temos, em verdade, o sistema financeiro desassociado da produção, porque nós não temos o sistema financeiro emprestando para o crédito, o que seria justo e louvável para o desenvolvimento sustentável do país. O Brasil é um dos países onde onde menos se tem uma proporção entre as operações de crédito e o PIB. Enquanto países como a Itália, por exemplo, tem mais de 100% das operações de crédito relativas ao PIB, mais de 100% do PIB em operações de crédito, no Brasil nós não chegamos a 30%. Por isso é louvável o projeto do deputado Aguinaldo Jesus. É louvável e não tem justificativa plausível o veto, porque o veto diz que ali se tratam de questões financeiras que são privativas da União. No projeto do deputado Aguinaldo Jesus não se tratam de questões financeiras, se trata de questões de direito do consumidor. É o consumidor de um serviço, de uma operação financeira que tem que ser esclarecido, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, que é um grande progresso em defesa e empoderamento dos consumidores deste país. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro quando ele fala que todos os serviços e produtos têm que ter o devido esclarecimento ao consumidor para que ele possa optar. Por isso, senhor presidente, nós estamos votando, e há um acordo do Colégio de Líderes nesse sentido, para derrubar o veto. Porque o veto não se justifica se tratando de uma matéria relativa ao consumidor e pelo mérito do projeto. A única coisa que eu discordo do que falou aqui o deputado Aguinaldo Jesus, se me permite o deputado, é porque os bancários são uma categoria altamente qualificada, uma categoria altamente especializada e não existem para enrolar a clientela. Em verdade, existem para cumprir profissionalmente a sua função, o que fazem com excelência de qualidade. Até porque, e eu encerro com isso, houve uma pesquisa feita com a população de Brasília e do Brasil também, e apontava que a avaliação que a população tem do bancário e da bancária é que são profissionais pautados pela honestidade, pela seriedade e pela capacidade. Eu faço coro com esta pesquisa, não apenas porque sou bancária, porque conheço esta categoria e o seu valor. No mais, senhor presidente, temos que sim nos posicionarmos para a derrubada do veto. Com a palavra o deputado Chico Vigilante. Para a discussão. Eu estava conversando há pouco com o deputado Aguinaldo Jesus e dizia para ele que a assessoria do governador errou ao classificar o projeto como inconstitucional. Na verdade, o deputado Aguinaldo Jesus não está legislando sobre o sistema financeiro. Ele está efetivamente legislando sobre o direito do consumidor. O consumidor tem o direito de saber as taxas de juros que são oferecidas. E tem um detalhe interessante, sabe, deputado Aguinaldo Jesus? Quando Vossa Excelência disse que o bancário enrola, na verdade, ele não enrola, mas ele é obrigado a cumprir metas. Se não cumprir, é demitido. O banqueiro estabelece as metas que ele tem que alcançar com o negócio. Se ele não alcançar as metas, é sumariamente demitido. Portanto, é uma situação de relação de trabalho quase que escravocrata. Portanto, eu acho que é importante que a gente derrube esse veto. É importante que esteja estabelecido lá na porta, em letras grandes. Sabe por que isso é importante, deputado Aguinaldo Jesus? É que quem sabe o pobre do cliente, chegando lá e vendo o tamanho que é a agiotagem, ele possa até desistir de tomar um empréstimo. Quando ele chega lá, né, verifica o tamanho do juro que ele vai pagar, ele pode até desistir de tomar esse empréstimo que vai endividar ele, porque hoje, na verdade, o sistema financeiro brasileiro é uma verdadeira agiotagem, não é? Os bancos são verdadeiros agiotas. É só algum deputado aqui, algum funcionário, ou vocês, companheiras e companheiros que estão aí nas galerias, é só ter entrado no cheque especial para saber que nunca mais consegue sair. Quer dizer, é uma situação de horror que a gente precisa efetivamente combater e talvez com a divulgação a gente ajude a fazer com que isso seja combatido. E vou me inspirar na iniciativa de Vossa Excelência, deputado Aguinaldo Jesus, e vou apresentar um projeto nessa casa
obrigando as lojas e departamentos a colocar também a taxa de juros que é cobrada, porque ficam mentindo, por exemplo, a Casa Bahia, de vai lá comprar sem juro. É mentira, está embutido o juro ali dentro do preço que eles estão cobrando e enrola a população dizendo que não estão cobrando juro, quando a gente sabe que na verdade estão cobrando. Portanto, vou me inspirar na proposição de Vossa Excelência e apresentar um projeto nesse sentido. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Aguinaldo Jesus. Baseado no que a deputada Érica Cocai havia colocado, que os funcionários bancários são treinados para enrolar o cliente, eu falo isso porque, por consciência, e que trabalhei no Banco Central do Rio de Janeiro durante 3 anos. E muitos passavam por lá para aprender a vender o pacote para a sociedade. E muitas das vezes o palestrante levava as pessoas a falar coisas que não estavam dentro do contrato. Como o brasileiro não tem o hábito de ler, então é enrolado. Palavra, deputado Piriel Pacheco. Senhor presidente, eu quero também congratular-me com o deputado Aguinaldo de Jesus pela brilhante iniciativa de apresentar a proposição em tela, cujo veto está sendo apreciado neste momento pela Casa. E quero dizer aqui a respeito de uma situação que está constrangendo as pessoas de terceira idade neste país. O aposentado que antigamente usufruía da oportunidade de utilizar seus recursos como soldos e sua pensão, o seu pagamento do salário, para fazer um planejamento de gastos. Mas muitas vezes, por causa do alto custo do remédio, alguns aposentados ficavam endividados e entravam no cheque especial e assumiam outros tipos de dívida. E aí veio uma solução mágica. Toda solução mágica é perigosa. O governo incentivou que os aposentados ficassem pendurados nos empréstimos bancários e que contraíssem dívidas que muitas vezes não existiam e que passaram a assumir em razão de uma falsa promessa de juros baixos em empréstimos considerados privilegiados, quando na verdade se paga valor de taxa de contrato que representa muito mais do que o próprio juro oferecido pela instituição bancária. Então é vergonhoso saber que os aposentados do Brasil, em grande maioria, hoje são devedores do sistema bancário, estão pendurados nos empréstimos que foram oferecidos como vantajosos e hoje estão descobrindo que estão sendo também vítimas de logro, de engano e estão pagando juros extorsivos a partir dessa falsa promessa de que iriam conseguir resolver os seus problemas, suas dívidas, botando inclusive artistas para falar na televisão, oferecendo vantagens mentirosas e enganosas. Então eu faço meu protesto à atitude que vem sendo adotada pelo governo brasileiro de incentivar que pessoas aposentadas que poderiam ter uma vida equilibrada se tornem devedores do sistema bancário, do sistema financeiro e acabam com isso comprometendo a sua saúde financeira. Então, em razão disso, mais um motivo para que o projeto de lei do deputado Aguinaldo de Jesus tenha o seu veto derrubado para assegurar não só ao consumidor comum, aquele do dia a dia que procura a instituição financeira, que aliás está tendo os lucros mais altos da história do país, em razão dessa política de manter os juros elevados em defesa do superávit primário, nós temos que pagar essa conta altíssima com a falta de investimentos, inclusive dos recursos provenientes do sistema financeiro. Então, vou votar pela derrubada do veto, garantindo, espero, com o meu voto, que essa lei entre em vigor no Distrito Federal. Muito obrigado, era o que eu tinha a declarar. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Chico Leite. Com a vossa permissão, senhor presidente, eu quero me unir ao deputado Aguinaldo. Entendo que se trata de relação de consumo e não de relação bancária ou cambial, que precisa ser obra de legislação federal. Esse mesmo equívoco foi cometido quando nós derrubamos o veto de um projeto de lei, hoje lei de nossa autoria,
O governador entrou com o Adim no Supremo e perdeu a liminar, que já é um bom sinal para esse veto que vamos votar agora. Numa lei que nós votamos aqui, hoje lei, proibindo a cobrança de juros em época de greve de bancários. Isso é lei também pioneira em todo o Brasil. E o GDF entrou com a DIN e perdeu já a liminar no Supremo Tribunal Federal. Quero dizer mais, senhor presidente, que consultado por alguns colegas, preciso observar que quando se trata de servidor público, que é quem sustenta esse país e o Distrito Federal nos ombros, nós votaremos favoravelmente. Obrigado, senhor. Com a palavra, deputado Dinoaires. Senhor presidente, a minha questão de ordem é fazer um apelo aos deputados líderes, que quando nós saímos daqui, que vamos para o cafezinho fazer o entendimento de votação, nós entendemos que tem que votar. Agora, eu não sou contra discutir um veto, mas se cada veto que for preceder uma discussão, nós não vamos votar hoje, nem até meia-noite, nós não vamos dar para votar com esse povo aí. Eu faço uma questão de ordem, que Vossa Excelência coloque agora em votação o projeto de lei 2149 e o 2148, para a gente liberar esse povo. Tem pessoal da Fazenda que está no atendimento ao balcão com o Refaz, atendendo o contribuinte, está aqui ouvindo nós discutir veto que é secreto, discutir veto que foi entendimento de votação. Eu quero até chamar a atenção da Érica. Como é que nós fizemos um acordo de votar sim e depois vamos discutir se vota ou se não vota? Ou vota sim ou não vota sim. E o que eu quero é votar agora com esse povo, senhor presidente. Deputada Arete Sampaio. Senhor presidente, eu quero também fazer um apelo aqui para que nós cessemos nesse momento a votação dos vetos e passemos a votação dos 5 projetos que estão na pauta, que trazem essas pessoas aqui ao plenário, às galerias. Então, é o projeto da saúde, o projeto da auditoria tributária, o projeto da remissão do IPTU do Gama e de outras cidades e o projeto da remissão daquelas pessoas que investirem no patrimônio público, no patrimônio histórico da nossa cidade. Então, eu proponho que a gente possa votar isso para não... Daqui a pouco nós não teremos mais quórum qualificado para votar as remissões que exigem o quórum de 16 parlamentares. Vou falar da deputada Leonardo Prudente. Senhor presidente, nós estamos aqui, foi feito um acordo de líderes e esse acordo precisa ser cumprido em relação ao encaminhamento dos vetos e o apelo para que todos os deputados fiquem para que nós votemos os projetos de interesse do governo, especialmente das categorias que estão aqui nos aguardando esse momento importante para eles. Mas que a gente continue o encaminhamento em relação aos vetos. Senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada. Senhor presidente, nós fizemos um acordo de votar alguns vetos e seguir a pauta. Ainda faltam 7 itens, 7 vetos a serem apreciados por esta casa antes que possamos aqui estar votando os itens que foram acordados. Esta foi a discussão que foi feita no colégio de líder. Entretanto, senhor presidente, eu acho que nós podemos sim inverter a pauta e votar. Eu tenho uma preocupação com os 5 itens, porque tem 3 deles que precisam de quórum qualificado. Precisam de 16 votos para que nós possamos apreciá-los. Então, eu proporia, senhor presidente, que nós pudéssemos votar os projetos que foram acordados, o projeto relativo à carreira de saúde, o projeto relativo à carreira tributária, a emenda 40, o projeto do item 20 dessa pauta, diz respeito ao IPTU do Gama, e a remissão relativa a doações, esses 5 itens, e depois retornássemos à votação dos vetos. Até porque há acordo em praticamente todos os vetos que foram discutidos. Está acatada a questão de ordem apenas em votação do item número 4. Eu vou encerrar essa sessão, convocar a sessão extraordinária e colocar os itens solicitados. Tá bom? Tudo bem. É isso, senhor presidente. Em discussão, o relatório da CJ. Não havendo quem queira discutir, peço ao deputado Peniel Pacheco que chame os parlamentares para a votação. Aqueles que votarem sim,
estão de acordo com a manutenção do veto. Os demais que votarem não estão contra o veto, ou seja, pela derrubada. Peço ao deputado Pedro Pacheco para que possa chamar os parlamentares para a votação. Deputado Agrício Braga. Não. Ausente. Deputado Aguinaldo Jesus, presente e votando. Deputada Nilceia Machado, presente e votando. Deputada Arlete Sampaio, presente e votando. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Benício Tavares, presente e votando. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, presente e votando. Deputado Chico Leite, presente e votando. Deputado Chico Vigilante, presente e votando. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente e votando. Deputada Érica Cocai, presente e votando. Deputada Eurides Brito, ausente. Oi. Deputada Expedito Bandeira, presente e votando. Alô. Deputada Evelise Long, presente e votando. Deputado João de Deus, presente e votando. Deputado José Edmar, presente e votando. Deputado Leonardo Prudente, presente e votando. Deputada Maria da Guia, presente e votando. Deputado Odilon Aires, presente e votando. Deputado Paulo Tadeu, presente e votando. Deputado Peniel Pacheco, presente e votando. Deputado Wilson Lima, presente e votando. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Deputado Trabalho, segundo. Retificando, senhor presidente, deputado Fábio Barcelos, de ausente para presente. Não, mas eu vou voltar, vamos voltar a pauta. Não, mas vai continuar a pauta anterior, a mesma coisa. Tudo bem, mas vai acordar quando? Agora, a continuidade. Tem quantidade. Não, não. Tem mais itens de interesse do PT, tá aí. Tá bom? Tem sim. Não votou não. Calma que nós vamos chamar com esse. Item 5. Eu sei, nós vamos chamar na sessão extraordinária. Eu sei, nós vamos chamar na sessão extraordinária já. Vamos chamar na sessão extraordinária já. Com 20 parlamentares votaram e peço para a conferência das sobrecartas. 20 sobrecartas, peço ao secretário que possa fazer a apuração dos votos. Esse é o primeiro, então. Tá? Bom, não tem problema, não. É a ordem. Possível. Não. Com 20 não, o veto do senhor governador, com veto e 4 ausências, o veto do senhor governador não foi mantido. Encerro essa presente sessão, convocando sessão extraordinária para apreciação dos itens dessa pauta e os itens extra pauta. Está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária para a votação dos itens já enumerados antes, que é o item, os PL 1998, o pelo 1803, o PL 2148, o PL 2149, o PL 2086, os itens 20 e 26 da pauta ordinária, incluso na extra pauta. Peço ao deputado Peniel Pacheco para chamada do item número... O item 26... Item 26... Tem acordo. Item 26, que é o da emenda 40. Senhor presidente, pela ordem. Logo em seguida nós votaremos da galeria. Dou a palavra, esse é o segundo turno já. Me dá a palavra pela ordem. Pela ordem, deputado
Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu acredito que Vossa Excelência colocou em votação inicialmente projeto de emenda à lei orgânica preocupado com o esvaziamento do quórum. Mas eu queria propor o seguinte: já que nós encerramos a sessão ordinária e entramos a sessão extraordinária anterior e entramos na sessão extraordinária convocada para apreciação desses itens, promovendo uma inversão, queria pedir a Vossa Excelência que, atendendo o apelo dos demais deputados que já falaram, inclusive agora, votasse em primeiro plano o projeto que se refere à categoria dos fiscais, para que nós possamos imediatamente votá-lo, e em seguida acho que nenhum deputado vai se ausentar em razão disso. Acho que atende o interesse da categoria e os deputados permanecerão, sem dúvida, presentes aqui para votar. Atendido! Peço, ia deputado, fazer questão de ordem, presidente, nesse sentido, mas peço, Vossa Excelência atendeu. Muito obrigado. Para ler o item, o projeto 2148. 2148 de 41, 48 e 49. É os dois. 2148. Projeto de lei 2148 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de empregos e de cargos nas carreiras que especifica e dá outras providências. Não, esse aqui é da saúde, né? Já foi aprovado na Comissão de Saúde, de Educação e Saúde. Peço, com emenda, peço ao deputado da CAIS. A CAIS quem quer? Vê a CAIS quem quer. Vê a CAIS quem quer. Recebeu outra emenda. Vê a CAIS quem quer. Aí vai voltar para as outras comissões. CAIS. De quem é assim mesmo? Tem acordo? Deputado Iveris Long, peço às Vossas Excelências para dar parecer sobre o projeto. Tem mais uma emenda aqui, ó. Não é emenda 40 não. Tem, estamos voltando. Emenda de quê? Mas da emenda 40? Ah, não. Vê se tem acordo aí. Essa daqui foi aquela acordada? Você dá uma olhadinha aqui na emenda aqui, ó. Com a palavra, o deputado Iveris Long. Deputado Iveris Long. Me dá um... Agora, dos dois, passou os dois na frente. É você que há um parecer da Comissão de Educação e Saúde e que houve Já teve uma emenda. Uma subemenda, portanto, a emenda modificativa apresentada pela comissão de acordo com os líderes. Entendeu? Não, mas essa aqui permanece. Não, essa sai. O acordo executivo preferiu suprimir tudo do que fazer essa emenda técnica, certo? Tá certo. Senhor presidente, parecer em relação ao projeto de lei 2148 de 2005, que dispõe sobre a criação de empregos e de cargos nas carreiras específicas e dá outras providências. O projeto recebeu uma emenda na CAIS e agora aqui uma subemenda no plenário, e nós vamos acatar a subemenda do plenário, que inclusive já foi acordada entre todas as lideranças e deputados. Então, aprovaríamos o projeto a nível da CAIS
fazendo apenas uma emenda de supressão do parágrafo 2º do artigo 9º do projeto de lei. E conforme, então, o parecer colocado e as atribuições daquela comissão, somos de parecer favorável à aprovação com a subemenda apresentada em plenário. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer da CAIS. Não haver que discutir, em votação. Agora tem que chamar a SES para... Votação pelo processo simbólico. Deputados que concordarem permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado com a presença de 18 parlamentares. Me chame para relatar a subemenda pela SES. Peço à deputada Arete Sampaio para dar o parecer da subemenda pela SES, Comissão de Educação e Saúde. A Comissão de Educação e Saúde votou ontem esse projeto, apresentando uma emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 9º. Na discussão das líderes hoje, foi apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores uma subemenda à emenda modificativa da Comissão de Educação e Saúde. E, por último, num acordo de líderes, foi proposta uma terceira subemenda que suprime o parágrafo 2º do artigo 9º do projeto de lei epígrafe. A Comissão de Educação, em nome da Comissão de Educação e Saúde, meu parecer é favorável a esta última subemenda, portanto, de acordo com o parecer da relatoria dado aqui pela CAIS. Então, estamos de acordo com a supressão do parágrafo 2º do artigo 9º do projeto de lei em epígrafe. Quero também ressaltar, sobretudo para a CCJ, o relator da CCJ, que é preciso levar em conta na redação final a retirada da folha 5 do projeto, tal como ele veio do Poder Executivo, conforme indicação da própria Secretaria de Administração. Em discussão, parecer da SES. Não havendo que discutir, em votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam permaneçam como estão, os demais se manifestam. Está aprovado com 18 parlamentares. Peço ao deputado Leonardo Prudente para dar parecer pela COF. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 2148, que dispõe sobre a criação de empregos e de cargos nas carreiras que especifica e dá outras providências. O parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, considerando a regimentalidade, o enquadramento à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orçamentária, é pela sua aprovação nos termos do projeto inicial, com a emenda de número 1, supressiva de plenário. Tem subemenda, Itamar? É a emenda sob a forma de subemenda supressiva de plenário encaminhada pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer da COF. Não havendo que discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que concordam permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado com a presença de 18 parlamentares. Parecer da CCJ. Peço ao deputado Anselmo Machado para dar parecer. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 2148/2005, que dispõe sobre a criação de empregos e de cargos nas carreiras que especifica e dá outras providências. Senhor presidente, peço permissão para proferir parecer oral. Vossa Excelência tem. Senhor presidente, em análise do projeto apresentado, nós constatamos que o anexo de número 1 foi apresentado 2 vezes, só que em consulta e numa análise junto à Secretaria de Gestão Administrativa, já de acordo com a decisão adotada na Comissão de Educação, nós estamos promovendo a retirada da folha de número 5,
que trata de um anexo cujos quantitativos estariam diferindo do anexo constante da folha de número 4. Quero esclarecer que não traz nenhum prejuízo ao projeto. No que diz respeito à emenda apresentada, a subemenda apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, que suprime o parágrafo 2º do artigo 9º, que diz: o Poder Executivo fica autorizado a fixar o quantitativo de vagas previsto no anexo 2º por especialidade, bem como criar ou extinguir especialidades, desde que não acarrete aumento de despesas. A discussão que se deu é que, para que houvesse qualquer extinção de cargos ou de especialidades, que teria que passar por esta casa. Portanto, ao suprimir este artigo, também não traz nenhum prejuízo ao projeto. Fica estabelecido que, da possibilidade do governo ter que promover a extinção de qualquer especialidade, terá que antes submeter a apreciação desta casa. Por isso, esclarecemos que são essas as alterações feitas no projeto original e que realmente não representam nenhum prejuízo, muito pelo contrário. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, nós entendemos que o projeto atende à boa técnica legislativa, bem como à regimentalidade, à constitucionalidade, e nós somos pela aprovação do projeto, acatando a subemenda já acatada nas demais comissões de autoria do Partido dos Trabalhadores. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Declaração de voto. Os deputados que concordam permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado com 18 parlamentares. Discussão em primeiro turno. Com a palavra, o deputado Denis Machado. Vossa Excelência também quer discutir. Com a palavra, deputado Denis Machado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, servidores aqui presentes, quero esclarecer que este projeto é um dos projetos mais importantes já apreciado nesta casa no governo Roriz, apresentado pelo governador, porque trata de um assunto de tamanha relevância para o Distrito Federal, que é a saúde do cidadão. E o que que o governo está fazendo? Ele está assumindo todo o programa de saúde comunitária. Ele está trazendo para si. Houve um questionamento e uma recomendação do Tribunal de Contas para que cessassem os contratos existentes e que estariam terceirizando esses serviços. Na ocasião, houve uma discussão muito grande e uma preocupação que o programa Família Saudável estaria comprometido, poderia não ter continuidade no Distrito Federal. E aí foi quando o doutor Joaquim, quando a Fátima do Sindicato dos Enfermeiros, quanto tantos outros se reuniram, e nós estivemos com o secretário e buscamos a construção de uma alternativa para que a própria Secretaria de Saúde pudesse absorver esses programas. Foi quando se deu a elaboração deste projeto, criando cargos para que, na forma de concurso público, os servidores possam dar continuidade ao programa Família Saudável no Distrito Federal. E foram abertas as vagas, estão sendo criados os cargos que estarão disponibilizados para, na forma de concurso, fazer com que o programa não sofra